Olá para vocês que estão acompanhando mais um dia desse mega evento, o Atlassian Week Brasil, 100% online, promovido pela Atelier Tecnologia, parceiro oficial Atlassian no Brasil, com o selo de Expert Platinum Solution Partner. Sejam todos bem-vindos. Vamos abordar nessa palestra o tema Utilizando o Desenvolvimento Ágil com o Gira Software. Antes, deixa eu me apresentar. Sou o Jonathan Nascimento, consultor Atlassian certificado, com aproximadamente 10 anos de vivência no mundo de soluções OLM Atlassian, com dezenas de projetos implantados em diferentes nichos de soluções e empresas de diversos segmentos. Deixo aqui nesse QR Code o meu LinkedIn para quem quiser depois trocar algumas experiências ou mais informações. Será um prazer trocar mais algumas ideias com vocês. Essa é a nossa agenda, onde já tivemos uma breve introdução, com a abertura e apresentações, e nos próximos 20 minutos vamos abordar um cenário aplicado, com o caso de uso, a visão das soluções utilizadas e a nossa prática simulada. E ao final, teremos as conclusões e o espaço para algumas perguntas. Então podem lançar seus questionamentos nos comentários, que tentaremos responder ao máximo possível ao final. Vamos brevemente entender o nosso caso de uso, onde o que me motivou a abordar esse tema foi justamente a identificação diante de muitos dos nossos clientes de ter um paralelo da aplicabilidade do Scrum, utilizando a metodologia ágil, para o desenvolvimento de projetos e produtos com o Gira Software. Então, nós vamos fazer uma dinâmica trazendo uma perspectiva de como podemos aplicar as fases do Scrum no Gira Software. Como podemos estabelecer o backlog do produto, o Sprint Planning, o Sprint Backlog, criar os entregáveis, a facilitação das cerimônias, as revisões da Sprint e o lançamento das releases. Para isso, a nossa solução utiliza apenas o Gira Software Cloud, na sua modalidade inicial Standard. Maravilha! Agora que entendemos o cenário e as soluções utilizadas, vamos à prática simulada. Para isso, vamos acessar o nosso ambiente Gira Software Cloud Standard e simular o nosso cenário prático. Vamos lá. Chegamos ao nosso ambiente. Então, nesse momento, vamos entender alguns conceitos. Para esse nosso exemplo simulado, nós vamos utilizar alguns requisitos de uma solução de um app mobile para soluções bancárias. Para isso, no Gira Software, nós criamos um projeto do tipo software clássico, onde chamamos ele de mobile e definimos um conjunto de atividades, onde essas atividades vão ser compostas por épicos, tarefas, histórias e bugs. Em sequência, nós vamos entender um pouco melhor desses conceitos. E nós definimos um processo para poder orquestrar a execução dessas atividades. Então, um processo onde as atividades vão estar a fazer, em andamento, em testes, em aceitação e concluídas. A partir de agora, nós vamos iniciar o nosso ciclo desenvolvendo os épicos, que vão compor o nosso backlog do produto, e os épicos são escritos nas fases iniciais do projeto, quando a maioria das histórias de usuários são funcionalidades de alto nível, ou descrições de produtos, ou quando os requisitos são amplamente definidos. Então são histórias de usuários grandes e não refinadas no backlog priorizado do produto. À medida que elas ganham prioridade, o épico ou parte deles evoluem para as histórias de usuários menores. Antes de criarmos os nossos próximos épicos, vamos entender primeiro a nossa funcionalidade de roteiro, os roadmaps, que já vem disponível por padrão no Gira Software, onde nós precisamos apenas habilitar a funcionalidade. Para isso, nós devemos entrar nas configurações do nosso quadro, vou navegar, configurações do quadro, e a funcionalidade de roteiro, por padrão, ela vem desativada e basta apenas ativarmos. E os roteiros ele vem justamente para trazer uma visibilidade desse alto nível de como que estão sendo desenvolvidos os épicos, as dependências entre esses épicos, como que a equipe está entregando em relação a essas atividades que foram planejadas para aquele produto. Então agora vamos voltar aqui aos roteiros, para que a gente possa desenvolver os nossos próximos épicos.
Nesse momento, nós seguimos desenvolvendo os épicos, onde nós vamos criar o backlog priorizado do produto, onde nele os épicos são refinados, processados e em seguida são priorizados. Os critérios de pronto também são estabelecidos nesse momento. Então, para a nossa exemplificação, nós vamos determinar quais são esses requisitos de alto nível, onde nós temos um primeiro épico, que é uma necessidade do usuário, de dono do produto, para gerenciamento de login no app mobile. E aqui nós vamos definir os nossos próximos requisitos de alto nível. Então, para isso, basta apenas criar um novo épico no nosso roteiro e nós vamos ter aqui, nós temos que ter o desenvolvimento também do gerenciador de acesso à conta no app mobile, nós temos que ter aqui também o gerenciador de consultas de saldos e extratos no app mobile, nós temos que ter também o gerenciador de transferências bancárias no app mobile, e nós temos que ter também o gerenciador de pagamentos bancários no app mobile. A partir daqui, pelo próprio roteiro, nós conseguimos fazer uma relação de perspectivas de marcos das entregas de cada um desses épicos, onde eu posso determinar os prazos de início e fim que são previstos para a gente entregar esse nosso épico. Posso relacionar dependências entre esses épicos, então, como por exemplo, indicar que o épico, para ter o gerenciador de consultas e saldos, eles têm uma dependência que o gerenciador de acesso à conta mobile no app esteja desenvolvido. E assim como a gestão de transferência bancária, bem como gestão de pagamentos e desenvolvendo qual que é o meu roadmap de prazo de entregas dessa visão. E isso depois fica muito fácil de cruzar, conforme as histórias de usuários vão sendo quebradas, se esse nosso prazo está sendo cumprido, ou se vai ser espichado ou não. E aqui no nosso roteiro, traz uma visão muito bacana, onde eu posso ter a visão nos meses, semanas, trimestres, e ainda posso ter um filtro para ver apenas os épicos que ainda não foram concluídos, ou visão geral, ou só aqueles que já foram encerrados. E ainda as visões de dependências e os andamentos quando as atividades começarem a serem quebradas em histórias menores. Maravilha! Agora que nós temos o backlog priorizado do produto, com o alinhamento dos épicos a serem desenvolvidos, suas dependências e o roadmap dos seus prazos de início e entrega, nós vamos conduzir a nossa segunda etapa, que é o planejamento das releases. Para isso, dentro do Jira Software, nós temos o menu das versões, onde nós criamos justamente o cronograma macro dos entregáveis que vão fazer parte dessas versões. Para isso, a gente pode criar uma nova versão, onde nós informamos uma nomenclatura para essa versão e damos o prazo de data de início da versão e data de fim desse lançamento. Nesse nosso exemplo, nós temos uma primeira versão que chamamos de Mobile 1.0, onde, vamos editar, nós conseguimos ver a data de início a partir, vamos mudar, do dia 11/11, e a sua entrega até 12/12/2020, onde a gente vai ter uma primeira versão de lançamento. Vamos criar uma segunda versão, vamos chamar aqui de Mobile 2.0, e vamos determinar uma data de início, onde nós vamos determinar que ela vai iniciar a partir de 14/12 e deve ser concluída até 16 de janeiro. Podemos dar uma descrição breve para essa versão, então versão 2.0.0 do app mobile.
salvamos e temos aqui duas versões caracterizadas para que a gente possa seguir com o nosso planejamento das histórias que vão ser desenvolvidas. Agora que temos a definição das nossas primeiras releases, vamos iniciar a nossa segunda fase, que é criar as histórias de usuários. Nesse momento, as histórias de usuários elas são criadas e os seus respectivos critérios de aceitação também. As histórias de usuários elas são geralmente escritas pelo dono do produto e são projetadas para assegurar que os requisitos dos clientes estão claramente descritos e possam ser compreendidos por todos os stakeholders. Para isso, nós vamos navegar no nosso backlog do nosso projeto para que a gente possa começar a criar as nossas histórias de usuários. A partir do nosso quadro de backlog, do nosso planejamento, nós conseguimos já identificar os nossos épicos que foram criados lá nos roteiros e as versões que já foram pré-determinadas. Temos os detalhes de início e fim, e agora nós vamos começar a criar esse nosso backlog com as histórias de usuário para que possamos seguir a nossa etapa de aprovar, estimar e comprometer essas histórias. Vamos começar a quebrar as nossas primeiras histórias de usuários através dos nossos épicos. Conforme o nosso roteiro, vamos começar a desenvolver o nosso gerenciador de login no app mobile. Então, para isso, acessando o épico, eu posso, diretamente pelo nosso quadro, criar uma primeira história de usuário que vai estar vinculado àquele épico. Posso fazer nesse modelo ou posso diretamente criar um novo item pelo próprio backlog. Então vamos criar aqui a nossa história de usuário, onde como um usuário eu devo conseguir fazer um login no app mobile perfeitamente para poder ter acesso à minha conta. Então estou criando aqui o nosso primeiro item do backlog, então ele já está atrelado aqui e ele já está vinculado ao gerenciador de login, porque como eu deixei selecionado, ele já identificou que aquela nossa história de usuário pertence a esse nosso épico. Vamos criar mais uma história de usuário para que a gente possa agora desenvolver o gerenciador de acessos à conta no app mobile. Então vamos criar aqui a nossa segunda história. Vamos criar um novo item. Então, como usuário, eu devo conseguir acessar uma ou mais contas que possuo através do app mobile para poder realizar minhas transações bancárias. Vamos só ajustar aqui a descrição, algum caractere de nova linha. Vamos submeter a criação. Maravilha, agora foi. Maravilha. Então, se nós olharmos aqui o nosso backlog, aqui nós estamos com filtro, vamos tirar para que exiba tudo. Nós temos as nossas duas primeiras histórias que foram criadas aqui no nosso backlog. Se nós olharmos para o nosso roteiro, onde eu tenho o nível dos épicos, eu começo a visualizar essa quebra acontecendo entre épicos e histórias que vão ser desenvolvidas. Então, nesse momento, nós vamos começar a priorizar a nossa estimativa das tarefas para que a gente possa compor o backlog da nossa sprint. Vamos pegar a nossa primeira história e vamos começar a quebrar ela em subtarefas, em porções menores, para que esse entregável possa ser atingido. Para isso, acessei o meu card da minha história e vou navegar nesse menuzinho para criar subtarefas que vão estar atreladas a essa nossa história. Então, para desenvolver fazer o login no app mobile perfeitamente, para que possa ser acessada a sua conta, nós vamos criar algumas tarefas a qual vão ser passadas para membros do time diferentes poderem desenvolver e estimar esse esforço para que a gente tenha uma visão melhor desse prazo de entrega. Então, vamos criar uma primeira atividade aqui, onde
quando o usuário tem acesso autorizado no app, quando ele acessa com login e senhas corretos. Aqui nós podemos começar a atrelar e ter controles para identificar onde que esse desenvolvimento vai começar a afetar o nosso app mobile. Então aqui nós estamos falando do desenvolvimento de login, podemos ter uma descrição com os critérios, né, de aceitação para que aquilo ocorra, o cenário de uso, e depois nós podemos já atrelar as nossas versões que vão ser corrigidas. Então aqui ele está atrelado à nossa versão 1.0, desenvolvimento, e já posso começar a fazer depois atribuições para a equipe que vai começar a desenvolver esses critérios. Então, vou passar aqui essa para mim, posso dar uma prioridade e posso já, em sequência, nesse momento se já souber, ou em sequência junto com a equipe nós damos as estimativas que vai levar para desenvolver esse critério. Então, começar a criar aqui um conjunto de atividades, então criar a primeira subtarefa. O que é importante? A estimativa consolidada é sempre da história, porém a quebra da história em tarefas e subtarefas que vão ser desenvolvidas por cada membro da equipe é importante para que possa ter essas estimativas e depois consolidarmos elas nas nossas histórias de usuários. Então vou vir aqui novamente na história, vamos criar uma segunda atividade aqui, uma segunda subtarefa. Então quando o usuário tem que ser desenvolvido que o usuário vê uma mensagem de erro, quando tenta acessar com login ou senhas incorretos. Então, mais uma vez, aqui está no componente de login do nosso sistema. Posso ter os critérios definidos, já posso relacionar que isso aqui vai ser desenvolvido na versão nossa 1.0, e aqui já posso determinar que um segundo integrante do meu time vai ser responsável por aquilo. E depois fazemos essas estimativas de pontos das desenvolvimento dessa tarefa. Então, vamos criar aqui a segunda. Maravilha. E vamos criar mais uma atividade aqui para servir da nossa exemplificação. Vamos criar mais uma subtarefa e, por fim, o usuário ele vê uma mensagem de erro quando ele não confirmou a sua conta lá no acesso de login. E aqui, mais uma vez, está atrelado ao login, pode ter as descrições, vai estar atrelada a nossa versão mobile 1.0, posso determinar uma prioridade, alta, média, baixa, isso aqui também é parametrizado, e dessas estimativas de pontos das histórias em cada tarefa. Então, a partir desse momento, o nosso backlog, então estou vendo aqui com as nossas 3 subtarefas, começa a ser orquestrado. E aqui, a gente consegue agora fazer a primeira relação do nosso planejamento desse backlog. Então, o nosso desenvolvimento da história, que é fazer o login no app perfeitamente, ele vai estar atrelado à entrega da nossa versão 1.0. Então, aqui eu já começo a identificar, opa, na versão 1.0, essa história vai ser desenvolvida, bem como a história, que é conseguir acessar uma ou mais contas no app mobile, também vai ser desenvolvida nessa versão 1.0, e com isso a gente começa a ter uma visão lá do nosso marco de entregas, se a gente voltar aqui nas versões, do nosso roteiro do que começa a ser planejado para estar desenvolvido nessa atividade. Então nós temos aqui algumas subtarefas, as nossas 2 histórias que vão ser desenvolvidas, e conforme o prazo de início, fim, que vai ser liberada aquela versão, a gente consegue ter um radar para saber os itens que começaram a entrar em desenvolvimento, os itens que já foram concluídos, e aqui no caso os itens que ainda estão a fazer. E isso dá uma perspectiva, uma visão se realmente vamos conseguir cumprir ou não aquele prazo de versão da nossa entrega. Agora, então nós vamos voltar ao nosso backlog para que a gente possa fechar a estimativa das tarefas, das nossas histórias e criar o backlog da sprint. Então, para isso, com base na análise, nos refinamentos que foram feitos, nós podemos vir aqui e estimar. Aqui nós vamos utilizar story points, também o Girasoft acomoda horas, dias ou um outro indicador numérico para que possa ser dado essas estimativas. Então nós vamos dizer que
essa história equivale a 10 story points. Então, estimamos por aqui, começamos a ter a estimativa já visível aqui e podemos determinar quem que vai ser o responsável maior por aquela história. Então aqui nós vamos dizer que vai ser o Jonathan, está atribuído, e vamos estimar e planejar a nossa segunda história, onde nós vamos dizer que essa story point equivale a 8, estimamos, e vamos atribuir essa segunda story point para um membro do time, Luiz. E a partir daqui, nós conseguimos já ter essas estimativas. E agora nós vamos criar o backlog da sprint. Então, para criar o backlog da sprint, nós vamos vir aqui na ação de criar a sprint, e aqui a gente começa a ter o nosso backlog priorizado, que vão surgindo itens priorizados em conjunto com o dono do produto, e aqui na nossa sprint a gente pode determinar. Então, vou dizer que essa aqui é a nossa Sprint 1 Mobile, posso determinar o nome dele, e posso determinar aqui quais são os objetivos. Então, termos a tela de login e tela de acesso à conta. Vou atualizar. E a partir desse momento, nós começamos a tirar do nosso backlog, que está priorizado, então o backlog ele pode ser priorizado com drag and drop, e determinar que essas atividades são as duas atividades que vão entrar na nossa sprint. Então, a partir daqui, eu já consigo ter uma visão de carga de trabalho, conforme vão sendo atribuídas cada responsabilidade das histórias definidas, e aqui, agora nós temos o passo para iniciar a fase 3, que é implementar, começar a desenvolver esses entregáveis. A partir desse momento, nós podemos agora iniciar o nosso ciclo da sprint. E aqui nós determinamos qual que é o prazo de duração. Geralmente a duração é de 1 a 6 semanas. Eu vou colocar aqui uma duração de 4 semanas, com início no dia 9/11, e a data de término já prevista lá para 7/12. E vamos iniciar a nossa sprint. Maravilha! Então, a partir de agora, começam-se a criar os entregáveis. Então, eu tenho aqui a nossa primeira história, onde tem um conjunto de subtarefas que vão ser desenvolvidas pela equipe, e a nossa segunda história, que está criada aqui de forma única, que também vai ser desenvolvida pela nossa equipe. E a partir daqui, a gente começa a desenvolver. Então, os respectivos responsáveis vão pegar suas tarefas e vão começar a evoluir. Então, Jonathan começou a colocar em andamento essa atividade, o Júlio começou a colocar em andamento a sua segunda atividade, começamos a colocar em andamento as atividades. Então, começa a se desenvolver esses entregáveis, assim como a nossa segunda história de evolução. E a partir daqui, alguns facilitadores para a gente poder conduzir algumas cerimônias já são passíveis de serem identificados. Vamos entender. Uma das primeiras cerimônias que o quadro nos ajuda é a condução da reunião diária, né? Onde geralmente é uma reunião de 15 minutos, altamente focado com o time, e nesse momento o time justamente atualiza uns aos outros o progresso e qualquer impedimento que possam estar enfrentando. Então, pelo próprio quadro, nós podemos, se alguém tiver algum impedimento, acionar o nosso card e adicionar uma flag, contando ou mencionando algum usuário, indicando: estou com impedimento, necessito uma reunião. E aqui adicionar esse impedimento, e esse card já destaca com uma flag aqui no card para que possa ser dada atenção
ou acionado um outro colaborador que possa ajudar nesse desenvolvimento. Então, a partir daqui na nossa reunião diária, basicamente, quando se fecha a reunião diária indicando o que evoluímos da última reunião, né, o que nós pretendemos desenvolver e quais são os impedimentos, é muito importante ao fechamento dessa reunião o time ter a consciência de atualizar as informações aqui nos cards do quadro. Então, vamos aqui, o impedimento foi retirado, podemos remover a sinalização. Opa, o impedimento removido. E podemos avançar a nossa iteração do desenvolvimento. Então a equipe começou a desenvolver, entregou aqui que está na fase de testes, então todo mundo na fase de testes do desenvolvimento. E a partir desse momento, a gente vai começar a entrar nos critérios de aceitação que foram desenvolvidos. Importante que o refinamento do backlog lá priorizado do produto, ele segue acontecendo. Então, se nós olharmos para o roteiro, vamos conseguir identificar as tarefas que começaram a entrar em andamento, em teste, em evolução. Vamos voltar aqui no nosso backlog. Na verdade, na nossa sprint que está ativa. E vamos encaminhar elas para a fase de aceitação. Então, os testes deram ok, e agora as nossas atividades vão entrar na fase de aceitação. Então, para isso, agora entra a etapa de demonstrar e validar a sprint. Então, justamente onde o time vai apresentar os entregáveis ao dono do produto e aos stakeholders relevantes, e nessa reunião nós vamos garantir que o objetivo de aceitação do dono do produto para os entregáveis das sprints estão ok. Né? Se algo tiver que ser desenvolvido novamente, ele volta para o nosso backlog e vai ser complementado numa próxima sprint. Então, conforme vai sendo apresentado as soluções e a gente tem essa aceitação, os itens vão sendo concluídos na sprint. Então, navegamos para a conclusão. Então, todas essas subtarefas foram atualizadas, ele já está identificando que a tarefa pai, a nossa história, também pode ser concluída. Então, vamos confirmar. Automaticamente, ele já dá aquele item como concluído. E a partir daqui, entregamos todas as nossas atividades e vamos poder agora fazer o encerramento da nossa sprint, e a partir daqui começa-se a retrospectiva da sprint, que é para justamente o Scrum Master e o time Scrum se reunir para ter as lições aprendidas, do que foi feito positivo e do que pode ser melhorado. Então aqui na completude da sprint, basta nós virmos aqui, completar essa sprint, e todos os itens foram concluídos, e não vai, nenhum item será movido para o backlog ou movido para uma próxima sprint que a gente estiver planejando. Então, perfeitamente, vamos concluir. Sprint concluída. Com isso, nós vamos começar a ter a leitura dos relatórios ágeis. Então, aqui o relatório da nossa sprint. Então, quando ele começou a estimativa prevista, a nossa linha de diretriz, como que ela deveria estar descendo, e efetivamente o que aconteceu durante aquela sprint. Então, os itens que foram concluídos, se teve escopo adicionado depois do início da sprint vai ser apontado aqui, e os itens que não foram completados, que estavam planejados naquela sprint. Claro que aqui no nosso exemplo, como é um exemplo de corrido de início e fim da sprint, o gráfico não fica bem representado, mas essa é a finalidade desse gráfico. Maravilha! Agora que o nosso ciclo foi concluído da sprint, nós vamos para a nossa etapa final, que é justamente a fase do envio dos entregáveis. Então, nele os entregáveis aceitos, eles são entregues ou transferidos aos stakeholders relevantes, né, de acordo com o lançamento de uma versão e disponibilidade para os usuários. Então, a partir desse momento, quando eu entro aqui na minha versão, que era 1.0, eu consigo identificar que todos os itens foram concluídos, não tenho mais nenhuma pendência e posso fazer o lançamento ou confirmar o lançamento de quando foi feito. Aqui no caso, a nossa previsão, como foi um exemplo corrido, foi encerrado hoje, eu vou confirmar essa mesma data. E a partir daqui, essa versão do Mobile 1.0
está indicada no Gira que foi lançada. Quando eu utilizo o Bitbucket e o Bamboo, isso pode estar integrado com o apontamento dos builds, dos commits que foram feitos e ter uma rastreabilidade maior. Se voltarmos no nosso roteiro, vamos conseguir acompanhar como que está as evoluções dos nossos épicos que foram previstos no roadmap. Como o nosso tempo é curto, esse ciclo é um ciclo que pode ser repetido, continuado, refinado, e trouxe aqui para vocês justamente um exemplo de como que o Gira Software pode acomodar todo esse ciclo e essa fase de forma orquestrada. Espero que a gente tenha outros momentos para poder falar mais sobre a parte dos relatórios ágeis, a parte das capacidades, como que isso se combina com o Advanced Roadmaps e ajudá-los nessa evolução do planejamento ágil com o Gira Software. Então, eu espero que vocês estejam gostando do evento e que possam estar ampliando aí a visão e possibilidades que essa solução com a LM Atlassian e o apoio de uma consultoria especializada pode agregar de valor ao negócio da empresa de vocês. E já deixo aqui o meu muito obrigado pela participação de todos no nosso evento. E agora vamos abrir para mais alguns minutinhos se houverem algumas perguntas. Muito obrigado.